Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um podcast Dermato Papers. Eu sou Cláudia Ferraz. Eu sou Jéssica Guido. E aqui conversamos tudo sobre dermatologia. O nosso podcast hoje é sobre dermatite perioral. Vamos lá, Jéssica, conversar sobre esse tema que é recorrente e que a gente vê bastante em consultórios e ambulatórios, né, na nossa especialidade, e que por muitas vezes não é diagnosticado por colegas médicos, né, muitas vezes confundida por outras condições dermatológicas. Mas vamos lá definir para quem está nos ouvindo o que seria a dermatite perioral. Na verdade, dermatite perioral também pode ser chamada de dermatite periorificial. Ela é uma inflamação crônica que acomete a pele e que tem uma tendência a ocorrer nessa região perioral, principalmente centrofacial. Isso. Então, é uma inflamação crônica que acontece na pele. E é importante a gente explicar que essa manifestação dessa erupção, ela tende a ser mais papulosa, né? Eventualmente vesiculosa e eventualmente pustulosa, mas tem um predomínio de pápula eritematosa nessa região centrofacial. Exatamente. E apesar do nome ser perioral, em geral a gente tem o entorno da boca um pouco polpado, né? Não envolve o vermelhão diretamente dos lábios. Então, tem gente que acha que por ser perioral tem que pegar o lábio, semimucosa, e na realidade existem geralmente, na grande maioria das manifestações, uma margem, né, um pequeno halo em torno dos lábios polpado. Exatamente. Não é isso, Jéssica? Exatamente. E aí, em qual é a faixa etária, então, que a gente costuma evidenciar a dermatite perioral? Normalmente crianças e mulheres de meia idade. Então, isso. Seriam as duas grandes populações de acometimento. Isso. E a gente tem manifestações que são mais típicas, como a gente falou, com predomínio papuloso, centrofacial, mas a gente tem também a chamada dermatite perioral granulomatosa, que tem alguns aspectos mais sutis, um pouco diferentes. Quais seriam essas? Clinicamente, essas pápulas, elas são pápulas que são eritematosas, mas elas tendem a mais para um acastanhado. Elas vão além desse domínio aqui perioral, ela pode acometer testa, pode aparecer em tronco, pode aparecer em outras regiões, até região genital. E são lesões que podem ter prurido, podem ser dolorosas também, como a dermatite periorificial, mas elas são lesões um pouquinho maiores. A gente poderia dizer assim, seria a característica maior da dermatite. É tipo quase um subtipo da dermatite perioral. Isso. Mas para a gente enquadrar aqui já para as pessoas que estão nos escutando, quais seriam os fatores de risco? O que é que pode provocar ou predispor o surgimento dessa dermatite perioral? Na verdade, eu acho que se a gente não vai pensar nesses fatores de risco, a gente acaba não dando diagnóstico, que é o mais importante. Então, assim, a corticoterapia, sem sombra de dúvidas, é o que mais tem relação com a dermatite perioral. Então, assim, questionar sobre o uso de corticoide do paciente. E aí a gente vai além, a gente não raciocina tanto se ele só está usando corticoide tópico por algum motivo no rosto. A gente tem que pensar nos corticoides inalatórios, nos intranasais, para tratamento de rinite, e até na corticoterapia sistêmica mesmo, oral ou venosa. E é muito comum. Meu filho mesmo está com dermatite perioral, creia, Jéssica, que ele usa aquelas bombinhas, né, com vasodilatador e corticoide, ele faz uma erupção em torno, às vezes, da asa nasal, perioral. Tem que lembrar de higienizar, lavar depois da inalação, porque acaba predispondo, principalmente por depósito local. E a grande questão é que muita gente acha, por exemplo, que é uma dermatite alérgica de contato. E aí começa a usar corticoide e começa a piorar. Isso. Então, eu atendi essa semana no consultório uma paciente que tem 3 anos de idade, que está há 8 meses com a dermatite perioral. E no uso de corticoide, na tentativa de sanar essa alergia, e aí acaba incentivando mais. Exatamente. Isso. Então, não é raro, só por esse conceito que vocês estão vendo, né, a gente entender que é muitas vezes provocada ou acentuada pelo uso do corticoide. Sim. Então, não raramente o paciente tem alguma dermatite prévia. Isso. Né? Ou teve alguma irritação na boca, passou a usar corticoide, ou tinha uma dermatite seborreica leve, passou a usar corticoide do canto nasal, ou usava corticoide por outra via, inalatória, né, nasal, e aí acabou tendo erupção. Mas podem procurar um corticoidezinho aí por todas as vias, né? Exatamente. Que em geral você vai identificar sim. Mas além do corticoide, né, a literatura também questiona outros fatores patogênicos possíveis, além do uso da corticoterapia. Quando existe uma mudança da microbiota. Então, a gente começaram a pensar nisso porque relatos de casos, estudos menores, começaram na dermatite perioral, começar a realizar culturas, investigações, se tinha algum
parasita, ou alguma bactéria, ou algum fungo que pudesse estar promovendo essa inflamação crônica da pele. E aí, esses estudos não são conclusivos, são mais relatos, séries de casos. Eles conseguiram ver, por exemplo, que você pode estar associado a aumento de bactérias, alteração da microbiota, presença de fungos, de cândida, malacésia. Demodex, né? Até de ácaros da pele. Muito associado ao Demodex. E aí, até que ponto isso não é uma consequência dessa alteração dessa microbiota ou a causa. Ou então, ambas as coisas, né? Acaba sendo uma consequência e recorrendo ao processo inflamatório local. Não é à toa que, eventualmente, o uso de antibióticos, antiácaros, acabam promovendo algum grau de melhora. Isso. Mas não quer dizer necessariamente que isso é uma doença infecciosa ou parasitária, não é nesse sentido, né? Mas que ocorre uma desbiose local, isso. é fato. No mesmo raciocínio que a gente extrapola, por exemplo, para acne, né? Para rosácea, para acne, para tantas coisas de superfície. Que a gente acaba sabendo que aqueles parasita, ele vai estimular a inflamação e essa inflamação vai piorar. Então, existe essa correlação. Uma coisa muito bem definida também é o uso, e aí bem estudado, é o uso de cremes e pomadas oclusivas. Então, pacientes que fazem, principalmente as mulheres de meia idade, fazem alguns cremes muito oclusivos com óxido de zinco, várias pomadas hidratantes e passam no rosto à noite, né? Muitas vezes, ou maquiagens muito pesadas e não removem, né? Acaba obstruindo, porque a dermatite perioral, ela é uma patologia inflamatória crônica folicular. Então, existe essa questão dessa oclusão e alteração da microbiota, estímulo de inflamação. Diferente de acne, que é um problema de queratinização. Aqui não é isso. Existe uma oclusão por outra ordem, muitas vezes produtos oclusivos, uso de corticoide, que acaba estimulando esse processo e uma desbiose local. Em geral, é isso aí. Exatamente. Mas vamos lá, voltando então para a manifestação clínica, as possíveis manifestações e quadros clínicos. Vamos reforçar bem isso, que é para ficar isso bem fixado para quem está nos escutando, como é que a gente caracteriza a dermatite perioral clássica. Uma erupção papular eritematosa. Ele parte desse princípio. Então, o paciente vai referir que tem carocinhos nessa região aqui, perinasal, perioral, vai respeitar, como a gente disse anteriormente, a linha do vermelhão. E essa lesão, nessa área aqui até do mento, que muitas vezes pode se expandir, fazer periocular, fazer na fronte, na região malar. Então, pode ir expandindo. Mas nessa região a gente vai ver... Muito clássico, né? Muito clássico. Para quem está aí nos assistindo no YouTube, tem uma imagem aqui de uma criança com dermatite perioral, que na verdade a gente diz, né, perioral, mas talvez o termo mais adequado seria periorificial. O predomínio é na região perioral, envolvendo mento, área supralabial, muito comum esse envolvimento de canto nasal. E a gente vê também o envolvimento da região periorbitária, com essa clássica erupção papular, que se a gente for estudar, vai ver que o predomínio inflamatório é folicular e perifolicular. Né? Eu vou contar aqui, por exemplo, essa criança que eu atendi, que tem 3 aninhos, estava há 8 meses com a dermatite perioral. Ela foi porque existia uma possibilidade de ser um impetigo que essa criança tinha, porque ela se apresenta como pápula, mas pode ter vesícula um pouco, pode ter um pouco de pústula. Então, existia essa possibilidade e ela já estava usando antibiótico tópico que não estava melhorando. E isso estava chamando a atenção da mãe, mas em nenhum momento foi se pensado no corticoide que ela estava fazendo uso também. E aí o interessante é que o impetigo por si só, ele é autolimitado, ele passa 2 semanas, faz a crosta melicérica, obviamente a gente trata, se ele vai ao médico, mas existe, por causa da lavagem, dos banhos, existe uma melhora do impetigo. Então, você não vai estar 8 meses com impetigo naquele local. Não ia ser infecção bacteriana. Então, lembrar que é uma inflamação crônica, a dermatite perioral. Acho que é importante a gente sempre bater. Com tendência recidivante, e se você não aborda corretamente, é que vai longe, né? Fica anos. Isso. Aqui também mais uma imagem de dermatite perioral, né, em mulher jovem, aquele envolvimento importante do canto nasal. Perceber aqui a preservação, né, de boa parte da pelezinha em torno do vermelhão do lábio, uma erupção muito predominante no mento e na região geniana, nasogeniana. Nessa imagem é interessante também que a gente vê que já está começando até a ficar eczematizado. Isso é importante porque na histologia isso pode aparecer também. Pode refletir, isso. Como aqui também nesse outro caso, né, como a gente pode ter um envolvimento bem perinasal, né, Jéssica? Às vezes coloniza com estáfilo, pode ter um aspecto mais úmido e um
pouco amarelado por infecção secundária, ou pelo menos colonização local. Então, a presença de pústula não exclui completamente, mas o tempo, a cronicidade, né, você vai caracterizar mais para um dermatite perioral e não por um impetigo clássico. E de sintomas, a criança vai referir muito assim que arde, principalmente quando está suando, alguma coisa, ele fala que arde, ou então coça. Então, existem esses sintomas que podem variar um pouquinho, mas existe uma queixa mesmo, existem sintomas na lesão. Eis o problema, né? Arde, coça, é um eczema, vai para o corticoide e vira um bola de neve, né? É um problema para a gente, assim, acabar retirando esse procedimento, essa intervenção, né? Outra manifestação não tão comum, eu diria bem rara, né? Na realidade, é a dermatite perioral extrafacial. Isso. Que existem relatos na literatura de eventual acometimento de tronco, extremidade e até de área genital. Né, Jéssica? O que é que você poderia mostrar aqui nessa imagem do artigo? Um relato de caso que foi publicado em 2018. Essa paciente abre um quadro com dermatite perioral, periorificial em face, e tinha fotos que mostrava que eram pápulas, depois obviamente foi eczematizando, ficando uma lesão bem cronificada, e aí ao se examinar o médico percebeu que também tinha região genital, ela tinha pápulas nessa região genital, que foram biopsiadas e que foram mostrados com um padrão de infiltrado linfocítico crônico bem característico. Perifolicular, né? Perifolicular e fazendo granulomas, porque aí eles fecharam com dermatite periorificial granulomatosa. Certo. E aí depois ela fez um tratamento, esse caso fez até azitromicina oral, interessante, por 5 dias, e ela teve essa resposta de melhora aí. Bem interessante, né, o caso. Mas não esperem ver a área genital primeiro, gente. Não, então fixem área perioral, face e eventualmente periocular, que isso aí é o que a gente vê na grandíssima maioria dos casos, né? Exato. E como é que a gente vai diagnosticar, então, a dermatite perioral? Eu sempre preciso de exame anatomopatológico ou de outros exames complementares? O diagnóstico é clínico. A gente, obviamente, vai pensar na possibilidade de diagnóstico dessa erupção papular, eritematosa, principalmente. Pode ter vesícula, pode ter pústula, mas é principal papulosa nessas regiões periorificiais, principalmente faciais. Mas a gente também vai pensar nas possibilidades de diagnóstico e fazer diagnósticos de exclusão, com as mais frequentes, que a gente vai falar já já. Alguns casos existe a necessidade de lançar a mão da biópsia. E a gente tem que lembrar que a biópsia deve ser realizada na lesão elementar, que é na pápula. Isso. Não adianta tirar só do vermelho. Então, você tem que, por exemplo, fazer um punch ou fazer uma remoção de uma pápula. E aí, o que é que a gente espera? Que existe um infiltrado de linfócitos perifolicular. Isso. E quando a gente está diante da granuloma, e que pode estar com espongiose na epiderme, porque pode estar eczematizado. Sim. Pode estar também, por exemplo, com exocitose de linfócitos, se essa inflamação já estiver mais exuberante. Você pode ter um padrão granulomatoso, se já for um quadro mais exuberante, com granuloma na derme superficial, num padrão de distribuição perifolicular. Exatamente. Então, na verdade, vai refletir muito a clínica. Mas a lógica é infiltrado inflamatório predominantemente linfocítico em torno do folículo, perifolicular. Isso é muito cara de dermatite perioral. Exatamente. Mas lembrando, como é um quadro facial, a gente não vai biopsiar à toa. Ninguém vai deixar cicatriz. Né? Muitas vezes a história clínica e a manifestação são suficientes para você suspeitar do diagnóstico e abordar tratamento. Agora, eventualmente, quadros muito exuberantes, recorrentes, extrafaciais, a gente pode precisar da biópsia para comprovar o diagnóstico, né, e fazer essa correlação anatomoclínica. Né? Muitas vezes a gente faz o teste terapêutico mesmo e faz uma biópsia só se não tiver resposta. Existe necessariamente uma classificação de graduação de intensidade ou gravidade da dermatite perioral, Jéssica? Na prática a gente faz isso? Na prática a gente não faz, a gente na verdade vê a exuberância da lesão, né? Existe um índice de severidade da dermatite perioral, mas assim, na prática a gente vê. Se tiver pouca lesão, a gente vai dizer que é uma dermatite perioral leve. Se tiver muita lesão ou tiver com muito impacto na qualidade de vida, a gente vai considerar que é mais severa. E moderada é quando a gente considera que não pegou toda a região, mas já tem impacto, já tem muito pelo bom senso, né? Extensão, gravidade e o impacto na qualidade de vida do indivíduo, né? Então, isso existem, às vezes, algumas classificações, mas que são restritas à pesquisa para graduar resposta clínica. Na prática, a gente bate o olho, sabe o que é que tem que intervir de forma mais agressiva ou não, né? Só com tópico. E hoje em dia a gente lança muito um monte de fotografia para ver a melhora também, né? No retorno da consulta. Isso é uma sugestão que a gente deixa até para vocês. Essas condições que tendem a ser crônicas e recidivantes,
é bom fotografar, doutora, tá a mesma coisa. Ou muitas vezes eles dizem, não melhorou nada. Muitas vezes melhorou, o paciente suspendeu os cuidados e recidivou. Exatamente. Uma coisa é não melhorar, outra coisa é recidivar. Exatamente. Então, é importante esse segmento do paciente para você sempre estar ajustando de acordo com a necessidade dele, para não suspender de vez, você voltar a tratar a barreira, usar imunomodulador e fazendo ajuste para que não haja uma recidiva precoce. Exatamente. Né? Mas pensando aí nos diagnósticos diferenciais, para a gente alertar o que é que a gente poderia pensar antes de firmar diagnóstico, já que o diagnóstico é essencialmente clínico, o que é que a gente precisa considerar para a gente recordar para quem está nos escutando? A gente vai pensar logo em acne, né, como principal diagnóstico diferencial. Em jovem, adolescente, então tem que pensar em acne. E aí a acne a gente vai lembrar que a gente tem o polimorfismo de lesões, que a gente tem que ter a presença do comedão, que é a lesão inicial, né, a lesão elementar da acne. O paciente típico, o paciente jovem seborreico, né, com paciente com oleosidade aumentada, com comedão, né, aquela oclusão folicular, pápula, pústula. E muitas vezes nódulo e abscesso, dependendo do estágio do paciente. E que topograficamente a gente espera que seja muito mais regiãozinha face malar do que a gente tem nessa região perioral. Isso. Então, a topografia também pode dar uma luz para a gente. Exato. E a gente sabe que a acne inflamatória ela é bem comum, então a gente vai esperar muitas vezes encontrar pápula, pústula. Quando a gente tem uma pápula, a gente já espera que tenha mais pústula ali, sabe? Isso. Porque já é um grau 2. Outro diagnóstico diferencial importante seria a rosácea, né, Jéssica? Exato. Que é justamente também uma confundidora da acne, sim, mas também é isenta, né, de comedão, mas que muitas vezes a gente vê também com esse padrão papuloso, eritematoso, com hiperreatividade cutânea de forma geral, mas que tende a afetar mais pacientes de idade um pouco mais avançada, mas que também tem uma relação com a exacerbação com corticoide, né, de forma geral. Então, tem algumas semelhanças. Uma interface, né? Uma interface, eu diria uma certa sobreposição, sim, de condições que a gente acaba abordando tanto a patogênese como a intervenção terapêutica de forma muito semelhante. Mas tem realmente a faixa etária e uma distribuição um pouco distintas, né? Isso, e a gente vai sempre procurar um robô, vai sempre pensar nos fatores de risco que houve a piora, aumento do paciente de meia idade, mais. Lembrar se o paciente vai dizer, quando eu faço exercício, quando eu bebo bebidas quentes, quando eu tenho flush. Então, muitas vezes o paciente, antes de fazer uma rosácea pápulo-pustular, ela faz episódios de flush durante a vida. E de longo prazo pode fazer rinofima, que vão apontar para o diagnóstico mais clássico, né? Também de rosácea. Isso. E que rosácea não tem muito esse padrão perioral tão frequente. Ele também gosta de fazer essa simetria facial. Isso. A distribuição lembra mais acne, mais né? acne, isso. Do que o dermatite perioral. Mas é uma possibilidade, a gente tem que também tentar descartar. Isso. E tem também o lúpus miliar da face, sim, que também pode fazer um diagnóstico diferencial nesse contexto, sim, né? Como é que se apresenta essa doença? É uma patologia, o lúpus miliar disseminado da face, é uma patologia de etiologia desconhecida e etiopatogenia desconhecida. É uma inflamação crônica também linfocítica, que se apresenta como pápulas, mas ele acontece principalmente ao redor dos olhos, nas pálpebras. Então, pode acontecer perioral, a resposta ao tratamento é meio indefinida, não pega tanto criança. Existe relato, criança, uma doença meio borderline, né? Que já foi classificada como uma variante de rosácea, outro como uma variante reativa. Isso. Então fica aquela coisa meio eu acho que é aquela doença que a gente não sabe se ela existe mesmo ou se ou se ela é um padrão, uma variante de outra, né? Sendo bem... Sincera, mas pensem nisso, que lembra uma rosácea granulomatosa mais periocular. Mais ou menos isso, se for para fixar, né? E lembrar que a dermatite periorificial, ela é muito mais comum perioral, então a gente vai lembrar muito dessa região. O predomínio, né? Nessa região. Ok, fechamos o diagnóstico clínico, temos uma epidemiologia, um comportamento compatível com fatores de risco para desenvolvimento de dermatite perioral. Como é que a gente vai conduzir esse paciente? Pois é, a gente, na verdade, vai ter que ter alguns cuidados. A gente sabe que o corticoide, ele está implicado tanto na etiopatogenia da doença, mas a gente tem que saber que tipo de corticoide o paciente está usando, porque muitas vezes o paciente, por exemplo, acharam que era uma dermatite, estavam usando um corticoide de alta potência, e se a gente suspender de vez, muitas vezes o paciente faz um rebote da dermatite perioral, bem severa. Então, se for um corticoide, por exemplo, intranasal, que já terminou o tratamento, estava se mantendo e dá para tirar,
retira. Mas se for tópico e for de alta potência, muitas vezes a gente reduz para um de baixa potência para ir fazendo um desmame, diminuindo a frequência. Reduz a frequência e a potência e vai tirando para tentar até migrar para imunomodulador tópico, né, exatamente, que é o ideal. Tem muitas pessoas, quando já usam muito tempo, e se o paciente for orientado o suficiente, podem até tentar suspender de vez, né? Eu uso já uma metazana há muito tempo, já há 3 meses estou com essa erupção. Se o paciente tiver consciência e for bem orientado, a gente vai suspender, você vai piorar para depois melhorar. E eventualmente a gente entra com medicação oral também para suprimir um pouco isso e entra com imunomodulador tópico para realmente bloquear um pouquinho essa inflamação local. Mas é esperado algum grau de piora, seja na retirada total ou na gradual. Na gradual a gente tenta conter um pouquinho, né? Isso. Seja em potência ou em frequência, mas a ideia é que você tem que tirar esse corticoide. Tem que tirar o corticoide. Tem que tirar, não tem para onde correr. E é muito interessante que aí, se vamos dizer que está um corticoide de média e baixa potência, você vai suspender mesmo, você já pode usar os inibidores da calcineurina. A maioria dos estudos é copimecrolimus, a 1%, e aí você orienta a aplicar 2 vezes ao dia. Lembrar que a gente está diante de uma inflamação crônica, então muitas vezes eu vou fazer esse tratamento de 1 a 3 meses, não é em uma semana que vai melhorar. Então, eu acho que a gente tem que ter muito, como a gente acaba atendendo muita criança com isso, conversar mesmo com os pais para realinhar as expectativas do tratamento, porque é uma patologia que não deixa cicatriz, não tem uma tendência a deixar cicatriz. Não, então, é grande vantagem, assim, pele menos dá uma tranquilidade pra gente. Isso. Né, inestético, mas você sabe que não vai trazer sequela. Exato. Então, alguns, se a gente tiver uma lesão, como a gente mostrou, um paciente que tem umas pápulas aqui, poucas, que estão ardendo, que está coçando e que a gente define como dermatite perioral, consegue definir. Pode só suspender o corticoide e hidratar a pele, higienizar a pele só. Se o paciente já tiver com lesões um pouco mais exuberantes, vale a pena lançar a mão do pimecrolimus. E em alguns casos até de antibiótico tópico por causa daquela alteração da microbiota que a gente falou, né? Existem trabalhos já até com ivermectina tópica, né? Com outros... Metronidazol tópico, que a gente usa muitas vezes como imunomodulador mesmo, né? Como a gente usa o metronidazol tópico em gel, já na rosácea, também teria um papel aqui na dermatite perioral. Assim como os antibióticos orais, a gente usa da mesma forma. Então, os derivados de tetraciclina, de forma geral, são bem indicados para essas condições mais extensas de dermatite perioral. Então, você pode fazer tetraciclina, doxiciclina, limeciclina, lembrando do cuidado da faixa etária, né? Porque muitas vezes criança, você, né, abaixo de 12 anos, não pode fazer tetraciclina de derivados. Então, muitas vezes a gente vai partir para azitromicina ou macrolídeo, que pode ser feito nessa faixa etária. Já adolescente, a gente está mais liberado, né? Exatamente. E uma outra opção é fazer a isotretinoína. Também, para casos mais refratários ou granulomatosos. E aí faz numa dose de 0,2 mg quilo dia. Pode se fazer por um mês, ou melhora, você pode reduzir para 0,1 a 0,05 e suspender. Não tem uma dose padrão, né? Você vai acompanhando o paciente, vai melhorando, a gente vai reduzindo a dose, estabilizou, imagina, você desinflamou, estabeleceu a microbiota local e a barreira, ok. Então, é bem importante a gente entender que é uma doença folicular, inflamatória, que tem desbiose local e quebra de barreira. Então, você tem que desinflamar, muitas vezes usar imunomodulador, eventualmente antibiótico também para esse papel, e digo antibiótico, mas às vezes até ivermectina, outras coisas, né? Nesse contexto, e sempre tratar a barreira, né, Jéssica? Que a gente, eu digo que é briga do dermatologista, mas doutora, minha pele está assim, eu vou usar hidratante, vai usar o hidratante apropriado, mas a gente precisa para estabelecer essa barreira cutânea, a flora adequada e evitar essa recorrência frequente, não só na dermatite perioral, como em inúmeras outras dermatoses. Inúmeras, né? Exatamente. Bom, então era isso, eu acho que a gente tinha para falar, né, Jéssica? Algum comentário final? Não. Dica, não estendam corticoide tópico. Exato. E, se possível, sistêmicos e locais nasais, se não for realmente necessário, né? E não duvidem, conversem com seus pacientes. Muitas vezes eles, se não tiverem bem orientados, vão persistir no uso e a gente não vai ter sucesso na intervenção terapêutica. Então, conversar, explicar que vai tirar, vai piorar, mas confie em você que vai resolver depois, é fundamental, porque senão ele vai escapar, vai para outro colega e não resolve nenhum problema. Tá? Então fica a dica para vocês, espero que tenham gostado. Curtam, compartilhem com seus amigos e esperamos vocês no próximo podcast.